no céu. Aleluia. Pessoal da Madre Igreja, na paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, né? Mais uma noite reunidos, né, na casa do Senhor. Não há lugar melhor do que aqui para você estar, né, louvando, adorando esse grande Deus. Eu te convido a fazer mais um momento de oração, onde você mesmo está, põe a mão no seu coração nesse momento. Grande Deus de poder e glória, estamos nós, Senhor, na tua casa, Senhor, reunidos aqui, Senhor, para te louvar, te exaltar e te adorar, Senhor. Nesse momento, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, abrir as portas do céu, meu Deus, sobre as nossas vidas, ó Senhor. Iremos receber, Senhor, o alimento do alto, Senhor, a Tua palavra. Que venha, Senhor, a cada vida, a cada coração, Senhor. Aleluia. Vamos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra nesse momento, Senhor. Nada do entendimento do alto, Senhor, a verdadeira sabedoria, Senhor. Pois Tu, Senhor, é a sabedoria. Grande Deus das estrelas, nos abençoa, Senhor, grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já digo que já estou abençoado pelo culto de hoje. Já ouvimos bastante Deus falar, né? Mas eu vou começar a palavra de Deus de hoje te fazendo uma pergunta. Uma pergunta, de certa forma, acredito eu que polêmica, pois não vejo pregadores falando a respeito desses assuntos. O anjo de luz, aquele que era diferenciado lá no céu, mas veio a se corromper. Em que momento esse anjo se corrompeu? Em que momento na história bíblica ele veio a se desviar do caminho do Senhor? Em que momento ele deixou entrar ali no seu coração a maldade, a inveja, o querer ser maior do que Deus? Nessa noite eu te convido a fazer um passeio pela Bíblia e nós vamos ver em que momento isso aconteceu. O que normalmente nós vemos os pregadores falando lá em Gênesis é que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Te convido lá em Gênesis 1, aquela palavra muito pregada, fala ali que Deus criou os céus e a terra, mas não especifica se houve alguma coisa antes disso, mas a palavra do Senhor nos revela. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E lá em Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí no 2, veja bem, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja você que primeiramente ele cria os céus e a terra. Só que no 2, ele diz que era sem forma e vazia e havia trevas. Veja que no primeiro ele cria tudo. E depois ele diz que era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Primeiro ele faz a criação. Ainda não teve os 7 dias. Nós estamos apenas no primeiro versículo. E ele diz que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E depois ele diz que a terra era sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra não para que ela fosse vazia, mas sim para que ela fosse habitada. E antes do homem, quem habitava na terra?
Os anjos. Os anjos habitavam a terra. E quem era o comandante da terra? Na atual que nós vivemos, nós sabemos que foi delegado a Adão. Adão, praticamente ele era formado em zoologia, deu nomes aos animais. Nós vemos que a palavra de Deus nos confirma isso. Que todos os animais passaram diante de Adão e Adão deu nome a eles. Então Adão era o governador dessa terra lá no Éden. Mas ainda assim eu volto mais uma vez contigo no primeiro versículo. Deus criou os céus e a terra, e depois ele diz que era sem forma e vazia, havia trevas. Alguma coisa aconteceu nesse tempo para que essa terra ficasse sem forma e vazia. No mapa que está aqui na parede da igreja aqui, nós vemos a distância do jardim do Éden que nós conhecemos. E antes disso nós vemos que houve a criação dos anjos e as hostes celestiais. Os anjos foram criados antes de nós. Lúcifer também era um anjo de Deus, um anjo de luz. Ele era chamado de o brilhante, portador da luz. Ele era um anjo diferenciado. E ele era o governador da terra antes dessa que nós habitávamos. Então, irmão Anselmo, você está afirmando que tinha uma outra terra? Sim, a primeira criação de Deus. Houve uma primeira terra que Deus fez perfeito. E nós vamos ver na palavra de Deus que era uma terra diferenciada. E mais o que aconteceu, irmão Anselmo, para que essa terra não é essa que nós vivemos hoje. Nós vemos que de períodos em períodos, o nosso Deus ele traz juízo sobre a terra. Ele traz julgamentos. Um deles foi com a arca de Noé. O outro foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Deus determina uma ordem para o homem. Olha, você não pode comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. Deus deu a ordem. Olha, você pode fazer, os animais são seus, os peixes, as árvores, menos essa árvore. Mas Deus avisou. Se comer, vai morrer. Nós vemos que depois da saída do Éden, ele passa, a morte passa a infligir sobre o ser humano. Antes disso, o ser humano não morreria. Ele viveria com Deus ali. Porém, ele desobedeceu e Deus deu o castigo. O castigo, na verdade, vamos substituir essa palavra de castigo por julgamento. A consequência da ação contrária ao que Deus determinou. Lúcifer era um anjo diferenciado ali, estava no céu. A Bíblia fala que era um anjo belo e formoso. E vamos ali ao livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o curbículo, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava diante de ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido,
Veja você, ele não era um anjo comum. Ele era um querubim. Ele adorava a Deus. No 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Ele tinha uma função diferenciada. Ele guardava a primeira terra. Ele guardava a criação de Deus enquanto ele estava na presença do Senhor. E te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Entre as pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados diante de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, o anjo de Deus ali, Lúcifer, ele estava ali diante de Deus, ali, na presença de Deus, e Deus tinha colocado ali aquele ser perfeito para tomar conta ali da primeira terra. Ele que era chamado de um querubim ungido, e a palavra de Deus diz nos versículos que era o querubim protetor. Ele estava ali incumbido de fazer a guarda ali daquele lugar. E depois da queda ali nós vemos que Lúcifer foi deposto ali no seu local ali de habitação. Ele foi expulso do céu, pois ele se rebelou contra Deus. E ele se tornou o chefe das potestades do ar, que nós conhecemos até hoje. Ele habita nesse ar que nós conhecemos, juntamente com todos os outros que se rebelaram contra ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No começo de tudo, o que havia? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Esse Deus que nós conhecemos, ninguém criou eles. Eles não nasceram depois, eles já eram Deus. E eles resolveram fazer a criação. Então, antes de iniciar essa terra que nós já conhecemos, lá no começo tinha uma primeira terra perfeita que Deus fez. Mas, irmão, você não explicou o que aconteceu para que essa terra ficasse dessa forma que está hoje. O que aconteceu? Nós lemos aqui em Ezequiel que Lúcifer andava sobre as pedras afogueadas, sobre várias pedras preciosas. Havia naquele lugar, amados, montanhas e montanhas de pedras preciosas. Os anjos passeavam sobre ela. Mas depois do rebelar ali desse anjo protetor, houve um julgamento ali daquela terra. E Deus teria que tomar uma atitude ali com relação àqueles anjos que foram expulsos. Aqueles anjos perderam a habitação deles. Eles não tinham mais aquela habitação onde eles podiam passear. Nós vemos nos evangelhos que quando um espírito
Ele sai de uma pessoa, ele vaga por lugares, por vários lugares, procurando um lugar para que ele possa descansar, para que ele possa habitar. E de tempos em tempos ele retorna ali para ver se aquela casa que ele saiu está desabitada, está desocupada, para que ele possa voltar novamente para aquele lugar. Em confirmação com essa palavra, eu creio que Lúcifer e os outros anjos voltaram a essa terra para procurar onde descansar. Mas essa terra foi desfeita, não existia mais essa terra. Essa terra passou por uma reforma. Muitos chamam dessa terra reformada de a terra caótica, até chegar nessa terra que nós conhecemos, onde teve os 7 dias da criação. Mas, irmão Anselmo, tudo isso que nós encontramos no solo, de onde veio essas outras coisas que a palavra não fala, amados, o que está na Bíblia está revelado. Nós não conseguimos explicar Deus na sua totalidade, na sua imensidão. A ciência até hoje põe muitas coisas em xeque e ela mesma se contradiz porque ela não consegue explicar tudo até hoje. Ela tenta muitas vezes tirar Deus de cena, mas não consegue. Ela acaba se contradizendo na idade da Terra. Ela acaba se contradizendo com a questão da formação das estrelas. Diz que foi o Big Bang, diz que o homem veio do macaco. Mas eu creio que o Senhor nos fez no pó da terra. Essa palavra que você segue é verdadeira. E a própria ciência, ela acaba, dia após dia, mais cientistas acabam se rendendo ao que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque veja bem, Deus faz aquele céu imenso, com vários planetas, dispostos cada um no seu lugar, cada estrela no seu lugar. O mar e a terra, o mar não derrama, o Senhor põe limite nas coisas. Esse é o Deus que eu e você servem. E tudo que está na palavra de Deus, amados, é revelado para mim e para você. Basta que eu e você, olha, busquemos esse conhecimento. Porque o conhecimento está aí. Eu não sei explicar para você porque muitos pregadores não entram nesse assunto. Não entram nessa pregação. É claro que se aprofundarmos muito na palavra do Senhor, vamos encontrar muitos detalhes que deixam certas pessoas espantadas de algumas coisas. Muitos entram em contradição com relação à palavra de Deus. É por isso que temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento correto do que diz a palavra do Senhor, para que não venhamos a ser enganados, para que não venhamos a ser, convencidos de um novo evangelho que não existe, pois a palavra do Senhor está aí, para que nós possamos ler, entender, o Espírito Santo para nos dar o discernimento da palavra, da interpretação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Veja bem que no início de tudo, veja a maravilha de Deus. Ele já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas Ele planeja um reino, Ele planeja uma criação antes dele iniciar. Ele planeja os séculos, os tempos. O tempo na Bíblia, para que possamos ter uma noção, para Deus o tempo é diferente. Um dia aqui para nós, para Deus pode ser 1000 anos, ou mesmo o inverso. Para Deus Ele tem o tempo na sua mão. Para nós seres humanos, o tempo, conforme passamos, vamos envelhecendo. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, na sua grande maioria, envelhecemos e morremos. Essa é a vida do ser humano. Mas Deus é diferente. Ele é um ser imortal.
onipresente, onisciente, onipotente, todo poder. Ele está em todo lugar. Onde você clama por Ele, que seja no pensamento, Ele responde, Ele está ali a ouvir a tua oração. Aleluias. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe da palavra, do pensamento da tua boca. Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão Anselmo, só os anjos habitavam, não tinham animais, não tinha dinossauros. A ciência diz que tinha, mas a Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Então, veja bem, não podemos entrar em certos detalhes em que a ciência afirma e não há uma prova bíblica. Não podemos especular aquilo que não é revelado. A especulação, amados, deixamos para a ciência especular. Só para nível de comentário de uma especulação da ciência, houve um telescópio na década de 90 em que vazou uma foto, eu vou dizer aqui entre aspas, tá, amados? Eu vou falar mais uma vez, especulação, em que foi tirada uma foto de uma cidade dourada em meio aos planetas do céu. Segundo eles, supostamente dizendo que era a cidade de Deus, mas é uma especulação. Então, assim, a ciência, ao mesmo tempo que ela afirma, ela se contradiz em muitas coisas. Sabemos que a cidade de Deus descerá, revelada lá em Apocalipse, a cidade santa, onde eu e você vamos morar um dia, onde eu e você vamos contemplar o nosso Deus, as ruas de ouro e de cristal. Mas não podemos ir nas especulações em que a ciência diz. Em que o homem especula somente, tenta olhar para as estrelas, tenta imitar Deus, mas Ele não é Deus. Nós somos criaturas, nós fomos criados para adorá-lo. Não precisamos fazer igual Deus, mas precisamos retornar para a nossa verdadeira habitação, que é o céu. Veja você que esse anjo de luz, ele não teve o livre-arbítrio. Os anjos não têm o livre-arbítrio. Se eles saírem da presença de Deus, já estão condenados. Então, meu querido, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para que um dia nós possamos voltar ao céu. Lúcifer, ao se rebelar contra Deus, ele já sabia do destino dele, que ele já estaria condenado. A palavra diz que ele se rebelou contra Deus e foi expulso com a terça parte dos anjos. Irmão Anselmo, você está afirmando que esses anjos estão aqui na terra? Sim, eles estão aqui na terra. De uma forma espiritual, essa é a habitação deles hoje. Antigamente era uma outra habitação numa outra terra que foi reformada, que foi restaurada, que teve que ser passada por um julgamento, teve que ser passada por uma reforma. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, irmão Anselmo, o senhor está afirmando que Lúcifer foi o primeiro pecado? Sim, foi o primeiro pecado. Ele deixou entrar no seu coração, que era perfeito. Ele deixou entrar no seu coração e foi deposto ali da sua colocação. Ele foi deposto ali, foi expulso do céu ali, e ainda assim ele conseguiu convencer a terceira parte dos anjos que foram expulsos com ele. Veja você um ser perfeito, ao lado de Deus ali praticamente. Querubim ali, ele era uma das classes ali mais próximas de Deus ali. Ele estava ali abaixo do trono de Deus, mas ele deixou entrar o desejo no seu coração de colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo, acima das nuvens. E ele começa a falar que eis que sereis igual ao Altíssimo.
os 5 ex de Lúcifer. Ele deixou entrar a maldade no seu coração. Um ser perfeito. E lá no Éden, como está escrito em Ezequiel, ele tentou corromper a criação de Deus, que foi o homem. E ele conseguiu colocar o pecado na vida do homem. Mas Deus ali mesmo já tinha um plano ali de restaurar ali, porque através da mesma mulher que comeu o fruto, viria aquele que iria salvar esse mundo. Viria aquele que iria restaurar a ligação do homem com Deus, onde o homem teria uma nova chance de retornar ao Criador. Retornar ao Criador para habitar com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que aqui não precisamos entrar mais na questão do Éden. Mas veja você que Ezequiel falava que Lúcifer habitava no Éden. Mas a habitação de Lúcifer era na primeira terra, num outro Éden, que não era esse Éden da nossa terra. Nessa terra, Lúcifer não habitava no Éden. Ele somente foi lá corromper o homem, falou ali usando a serpente e corrompeu esse homem. Adão, primeiro Eva comeu o fruto, que depois deu a Adão e Adão também comeu. Veja você que o governador dessa terra era Adão. Muitos quando vão pregar até falam, olha, o pecado veio pela mulher. Mas quem era o responsável do Éden? Adão era o chefe, era o governador. Era ele quem mandava. Eva era a sua companheira. Foi retirada da sua costela. Eva pecou. Mas o responsável era Adão. Ele falou, não, aqui não, serpente. Ele foi lá e comeu também. Sabendo da ordem de Deus, que ele não deveria ter comido. O homem é o cabeça da família, o homem é o responsável do lar. Tem a mulher como sua ajudadora. Mas Lúcifer, desde o Éden, ele queria destruir o quê? O matrimônio. Ele destruiu o quê? A família. O projeto de Deus. Porque veja bem, sem a família não há continuidade, não há igreja. Se nós pararmos somente em nós mesmos e o futuro da igreja, que são as crianças, que são os adolescentes que vão vir após a nossa geração e geração que irá vir, até que Cristo volte. É claro que vemos que os sinais se cumprem dia após dia. E muitos acreditam, assim como eu, que a volta de Cristo está iminente e será nessa geração. Precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes, porque a volta de Cristo é iminente. Precisamos estar arraigados dentro dessa palavra, para que ninguém nos engane. Durante esse tempo em que vivemos, vemos muitos conhecidos trocando de religião, mudando a forma como Cristo é realmente na sua palavra, abandonando o Evangelho, abandonando a igreja, abandonando muitas vezes os instrumentos que ele mesmo ou ela mesma tocava e se rendendo ao mundo. Muitas são as vidas que sofrem lá fora, alguns porque não conhecem, outros porque não querem conhecer esse Deus e outros porque deixaram esse caminho. Não são os anjos que vão pregar para eles, somos nós, a igreja. Somos nós, os servos do Senhor, que vamos pregar para eles. Essa é a nossa obrigação. Esse caminho que vivemos é um caminho muito abençoado. Não vou dizer que é só de flores, não. Tem muitos espinhos, tem muita dificuldade, tem muita luta.
mas tem vitória. Aleluia. Temos que suportar o processo para que venhamos a amadurecer cada dia mais. Pois sabemos que no final dessa luta tem um anjo com a bênção na bandeja para nos entregar. Ao final dessa vida que Deus nos deu, temos que ter a certeza da nossa salvação. A certeza que iremos habitar com Ele. Aleluia. E não devemos nos calar mediante a quem precisa ouvir desse Jesus que é tão maravilhoso, que um dia nos alcançou. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que o mundo jaz no maligno, que somos como ovelhas entregues ao matadouro, mas não devemos deixar de falar desse sangue. Muitos são aqueles que dizem: olha, eu creio nesse evangelho, mas não seguem. Olha, eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, mas não segue. Não carrega a cruz e segue Jesus. Abrir a boca e falar de Jesus é fácil. Agora tem que ter peito de verdade para andar com Jesus. Para fazer valer esse Jesus que a gente fala tanto, que a gente prega tanto, que a gente olha, que a gente persegue, porque a gente anseia estar sempre com Ele. A esse Jesus que a gente clama tanto, que a gente ora tanto, fala: Jesus, vem comigo, Jesus. Me acompanha nesse caminho por onde eu vou, Jesus. Vem comigo, Jesus, para o meu trabalho. Fica comigo, Jesus, do meu ladinho enquanto eu descanso, enquanto eu durmo. Olha, Jesus, guarda aquela pessoa lá, Jesus, especial. Guarda aquela vida, Senhor, que precisa tanto de Ti. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu, particularmente, me considero muito abençoado, porque eu tive uma segunda oportunidade de estar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitos que cresceram comigo não tiveram essa oportunidade. Morreram precocemente, viveram poucos anos de vida, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe porque eu e você estamos aqui. Ele sabe porque eu e você estamos aqui até hoje. O valor que você tem, o valor que eu tenho é muito grande para Deus. Não deixa que ninguém olha e fala que você não vale nada, não. Você vale sim. E o preço que Jesus pagou foi caro por você. Aleluia. Pela tua vida. Se alguém vier para você e falar que você não vale nada, eu falo sim. E Jesus morreu na cruz por mim, por você e por esse que te persegue. E esse que te persegue, olha, quando Jesus pegar ele, Jesus vai fazer um pregador e uma pregadora da palavra do Senhor. Esse que te persegue, você pode falar para ele e para ela: olha, quando Jesus te pegar, maravilha, Deus. Senhor, muitos acham que é coisa muito ruim cair na mão do inimigo e cair na mão desse Deus. A Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus. O inimigo é mais uma criatura, amados. Deus, Ele é o Criador. Aleluia. Se Deus mandar, até Ele tem que obedecer. Se Deus mandar, Ele vai te abençoar também. Ele vai usar, olha, aquele que te persegue para te abençoar. Ele vai usar, olha, aquele que te ataca a pedra para te abençoar. Ele vai usar, olha, aquele que diz que não gosta de crente para te abençoar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Muitas vezes o ser humano, olha, ele limita o poder de Deus. Muitas vezes ele diz: você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você pode afirmar com certeza que você crê que o seu Deus é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, olha, Ele te abençoa, olha, Ele move o mundo
seu único filho por mim e por você. Uma grande verdade que não podemos esconder também daqueles que estão aí fora é o juízo. Infelizmente, temos que pregar a palavra como ela é. Não adianta pregarmos só as rosas e tirarmos os espinhos. Temos que pregar a palavra na íntegra. O arrependimento, a conversão, a mudança tem que acontecer na vida da pessoa. Porque Jesus quer isso, dar uma nova vida. Quando a pessoa se batiza, ela deixa o velho homem ali. E quem ressuscita ali das águas, quem se ergue das águas é uma nova vida. Uma vida diferenciada, uma vida nova. E é isso que temos que mostrar para essas vidas que estão lá fora. O arrependimento. Porque se não se arrepender, vai vir a condenação. Se não crer, vai vir a condenação. Se não se batizar, vai vir a condenação. Essa palavra, amados, vai se cumprir. E não devemos cessar de pregar esse evangelho, de falar essa verdade, com sabedoria, com a sabedoria do alto, com a sabedoria que Deus te dá, com a sabedoria do Espírito Santo. No momento certo, aquela vida vai dar uma brecha para Deus ali entrar, para que você possa falar, olha, com toda a sabedoria, aquele coração aflito, aquele coração que chora, que muitas das vezes te espragueja pelas costas, que muitas das vezes fala mal de você, mas mal sabe ele que é você que vai apontar o caminho do céu para ele. É você que vai falar de Jesus para ele. É você que ora por ele todos os dias, todas as noites. É aquele ente querido que muitas vezes não aceita. Não quero. E Deus sempre chama. Eis que estou à porta e bato. Aleluia, Jesus. Se você deixar eu entrar, eu vou entrar e vou cear contigo. O nosso Deus é educado. Infelizmente, muitos preferem um caminho largo, muitos preferem o inimigo que entra fazendo bagunça, que machuca o ser humano, que muitas das vezes engana dizendo que é pai, mas traz doença, traz maldade, traz miséria, tira a riqueza daquela pessoa, tira o sustento, o salário daquela pessoa, faz aquela pessoa fazer coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, feitiçarias, obras contra outras vidas. Peraí, que pai é esse que faz maldade? Que pai é esse que joga doença na pessoa? Não, peraí. Meu Deus não faz isso. O Deus da Bíblia não faz isso. O Deus verdadeiro não faz isso. Glória, aleluia. Eu quero esse Deus. Esse Deus que fala a verdade. Olha, esse Deus que salva, cura, liberta e prepara o homem para morar no céu. Esse homem que muda a vida, que muda o cativeiro do homem. Olha, não importa quando as correntes seguram a vida, o nosso Deus é capaz de quebrar todas as correntes, todos os grilhões, olha, todas as dificuldades. Não importa quantos inimigos, quantos demônios venham a segurar. O nosso Deus, ele liberta. O nosso Deus entra com providência nas vidas. E o nosso Deus entra na minha casa e na tua e muda a situação. Basta somente crermos, amados, e botar em fé a nossa fé, botar em prática, botar em ação, orar e agir. Oração, orar, mais a ação do ir do Senhor, de falar da palavra, de pregar a verdade, de não cessar de falar desse amor, de não cessar de falar a verdade, de não cessar de falar, olha, eu não me envergonho desse evangelho. Eu não me envergonho desse evangelho, pois ele trouxe para mim e para minha casa salvação. Ele trouxe para mim bênção. Ele trouxe para mim luz para o meu caminho. Olha, ele trouxe livramento. Olha, todos os dias esse Deus me dá livramento. Todos esse Deus me dá o milagre da vida. Todos os dias esse Deus me dá o milagre do pão na mesa.
para que a saúde esse Deus também me dá. Quantos milagres mais você quer do Senhor na tua vida? Muitos são aqueles, olha, que não tem a condição de andar e você está aqui andando. Muitos são aqueles que não enxergam e você está aqui vendo. Muitos são aqueles que não têm os braços para se movimentar e você está aqui, olha, com teus braços movimentando. Muitos são aqueles que não têm as duas pernas, mas você tem. Muitos são aqueles, olha, que não têm o corpo perfeito e você tem. Aleluias. O que mais você quer de Deus nessa noite? O que mais você precisa de Deus nessa noite? Olha, Deus também se revela na brisa, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, no sorriso do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua neta, do teu irmão, da tua irmã, olha, daquele que está do teu lado na cadeira. Esse Deus, ele se revela na tua vida de muitas maneiras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, ele faz milagre. Você acordar hoje foi um milagre. Você está aqui foi um milagre. Você está aqui salvo. Olha, sentado nessa cadeira, é um milagre, é um livramento. Aleluias. E Deus é contigo sim. Não deixe o inimigo colocar no teu coração, não. Aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Até aqui falou o Senhor, eu encerro a minha parte aqui, eu agradeço a